Graça e paz, queridos. Olha eu aqui mais uma vez no meu canal, tudo bem? E vamos nós prosseguindo nos vídeos falando de soteriologia, doutrina da salvação do homem. Vamos mudar o assunto, queridos, mas no mesmo tema, o tema da salvação do homem. Nos vídeos anteriores eu falei sobre a depravação do homem, como acontece. Uns acreditam que é total, outros acreditam que é parcial. Outros acreditaram, e possivelmente tem pessoas que ainda acreditam, que o homem nasce neutro. O assunto dos próximos vídeos, queridos, será a respeito da eleição. Como é que funciona a eleição? Como acontece a salvação? No ato da escolha. Quais são as ferramentas que Deus usa no momento da salvação? Primeiro, eu quero deixar claro que a eleição é uma doutrina bíblica, porque está nas Escrituras, está no Novo Testamento. A Bíblia diz que Deus nos escolheu, Deus nos elegeu nele. E o que é a eleição, gente? A eleição é o momento que Deus nos escolhe. É o momento que Deus nos salva. Esse assunto ele foi muito discutido no período da Reforma, principalmente ali um pouquinho depois da Reforma, pelos seguidores de João Calvino, um pouco depois pelos seguidores de Armínio, e eles estudaram, se debruçaram a respeito da eleição. Esse tema eleição, é um dos pontos do calvinismo, da tulipe, dos 5 pontos da tulipe. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando dos 5 pontos da tulipe, o ponto de vista dos calvinistas, mas também eu falo dos 5 pontos, que é o factis, no pensamento do arminianismo, como eles enxergam esses 5 pontos. Bispo, que é isso? Eu estou voando. Pois procure aqui no canal que você vai encontrar esse vídeo. Mas deixa eu dar logo uma pincelada aqui para você entender. Na época da Reforma, os seguidores de João Calvino, eles discutiram e eles estudaram esses 5 pontos, que mais tarde o chamaram de tulipe, que é a depravação total, que eu falei, que é a eleição do homem, que é a eleição incondicional, no ponto de vista calvinista, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Esses 5 pontos, esses 5 temas. Só que nesse vídeo eu vou falar da eleição incondicional. O que é a eleição incondicional? No ponto de vista do calvinismo. Como o calvinismo enxerga? Porque existem essas 2 alas. A primeira ala eu vou falar aqui da eleição incondicional. Para Calvino e seus seguidores, eles acreditavam que o homem é salvo não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Quando o homem é salvo, ele não é salvo mediante, assim, a sua fé. Só se ele se arrepender, só se ele crer. Não. Para Calvino, não era assim que funcionava a salvação. A fé fazia parte, só que antes da fé, Deus salvava o homem. E por que Deus salvou o homem? E por que aquele determinado homem que entrou no Evangelho, que recebeu a Cristo, por que ele foi salvo? Porque Deus o quis. Porque Deus escolheu nos tempos eternos. Deus quis. Deus escolheu ele, independente se ele ia crer ou não, se ele ia despertar ou não, porque Deus quis escolher. Lembrando que a salvação, no ponto de vista do calvinismo, é incondicional. Não depende da fé, não depende se o ser humano crê, não depende se ele se abrir para o Espírito. Isso vai acontecer só se ele for um eleito, só se ele for um eleito nos tempos eternos. Se Deus escolheu ele para salvação, aí sim, ele vai se arrepender, ele vai ter fé, a fé será gerada, se ele for um eleito.
Por isso que é eleição incondicional, porque ela não depende de ninguém, não é mérito de ninguém, e sim pelos méritos de Cristo, porque só quem salva, quem toca, quem regenera, quem converte é Deus. Ou seja, a salvação desse eleito, ela é monergista. Deus faz tudo, ok? Esse é o ponto de vista, queridos, do calvinismo, quando eles falam de eleição do homem. Como Deus escolheu, como Deus elegeu o homem? Incondicionalmente. Não tem condições para o homem ser salvo, por isso que é incondicional. Porque só através de Deus, somente Deus pode operar esse ato, que é a salvação, ok? Esse vídeo eu falei da eleição incondicional. Aguardem que eu vou fazer outros vídeos falando dessa eleição, mas em outras vertentes, em outras visões no tocante à eleição, amém? Fica na bênção, fica na paz, até o próximo vídeo. Shalom, queridos.